pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de cultura corporal esportiva, onde nós estávamos comentando sobre o boliche. Muito bem. Hoje na nossa aula de boliche, nós vamos tentar entender um pouquinho mais a questão da pontuação. Professor, por que você está dizendo tentar entender um pouquinho mais? Porque a pontuação no boliche, ela não é tão fácil, tá bom? Ela não é tão óbvia que nem às vezes em outros jogos. Por exemplo, no futebol é muito fácil a gente entender a pontuação, certo? Então, num jogo de futebol, se um time fez um gol, né, ele ganha um ponto, né? Ele soma um ponto. Se o outro time fez um gol em cima, ele soma um ponto, e aí o jogo fica 1-1, tá bom? Tirando aí a questão do campeonato, da somatória de pontos, etc. Mas no jogo ali em si, tá? Então é muito mais fácil da gente entender como acontece. No boliche tem algumas questões que a gente precisa entender um pouquinho mais para saber como é que funciona a pontuação. Então assim, vai depender daquilo que nós vamos conversando, como nós vamos trabalhando a pontuação, porque muito provavelmente nessa primeira aula, talvez você não consiga guardar para uma próxima, mas aí a gente comenta de novo, a gente faz uma vez, né? Uma vivência do boliche para tentar entender a pontuação, entender como é que funciona, e aí nós vamos memorizando, nós vamos entendendo melhor como é que funciona, tá bom? Então, vem cá, olha só, eu vou tentar facilitar, eu vou dar exemplos simples aqui e a gente vai conseguir se entender, tá bom? Então, vem comigo, olha só. Então, esses 4 pontos aqui são fundamentais para a gente entender como que funciona a pontuação no boliche, tá bom? Então, olha lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é como é que chama uma jogada, tá? Uma jogada no boliche, ela é chamada de frame, tá? Então, todos nós, quando nós vamos fazer a nossa jogada, fazer a nossa rodada, nós faremos um frame, né? Então, para aquelas pessoas que já jogaram o boliche em uma pista de boliche, né, em algum espacinho parecido, você vê que tem um quadrado, né? As pessoas já comentaram sobre a televisão, nós temos um quadrado, né? E aqui, ó, nós temos um outro quadradinho. Então, esse é o frame no boliche, tá? Ele começa aqui, por exemplo, zerado, tá? Então, esse vai ser o frame, será a nossa primeira jogada. No boliche nós temos quantas jogadas, professor? Nós temos 10 jogadas, tá bom? Ou seja, nós temos então 10 frames, tá? Não vou fazer os 10 aqui porque precisa de bastante espaço, mas nós sabemos que então temos 10 quadradinhos desse daqui e a gente vai entender a função deles, tá? Olha lá. E aí, para cada frame, né, nós temos então 2 tentativas, tá bom? Isso é muito importante. Até aqui bastante simples. Então, cada frame nós temos então 2 tentativas. A primeira tentativa vai aparecer aqui, a segunda tentativa vai aparecer aqui e a somatória dos pontos vai aparecer aqui embaixo, tá? E aí a gente vai entender como é que funciona isso. Então olha só, nós temos 2 tentativas. Olha só que bacana, no boliche cada pino vale 1 ponto, tá? Então se eu derrubei 2 pinos, eu fiz 2 pontos, eu derrubei 3 pinos, eu fiz 3 pontos, tá? Agora, existe aí algumas questões que são diferentes e que a gente precisa pensar um pouquinho mais, tá? Qual que é o grande objetivo do boliche? O que a gente precisa fazer no boliche? A gente precisa fazer na nossa primeira jogada, né, na nossa primeira tentativa do nosso frame, o nosso grande objetivo é fazer um strike. O strike ele vai possibilitar outras coisas muito interessantes pra gente, tá? Então olha só, eu fiz um strike. Fazendo um strike, quantos pinos nós temos mesmo? Isso mesmo, nós temos 10 pinos no boliche. Então, fazendo um strike, eu somo quantos pontos? Eu somo 10 pontos, tá? Isso pensando na nossa primeira tentativa. Olha só, esse quadrinho aqui é bastante importante pra gente, hein? Ó, eu somei 10 pontos, então eu venho aqui, ó, 10 pontos, tá? Foram somados no boliche, tá bom? Agora, quando eu faço um strike, tá? Então, se eu fiz um strike na primeira rodada, somei 10 pontos, o que acontece? Professor, você então não vai ter 2 tentativas, porque você já na primeira você fez um strike? Não, eu tenho mais uma tentativa. E além de ter mais uma tentativa, a minha pontuação ela é
multiplicada por 2, a minha próxima pontuação. Olha só que interessante, né? Isso no caso de fazer um strike, hein, galera? Quando não fizer um strike, a gente vai comentar. Olha só, fiz um strike, somei 10 pontos. A minha próxima pontuação vai ser 2 vezes maior. E aí vamos supor que eu, na minha primeira tentativa, fiz um strike, joguei na segunda tentativa e consegui derrubar os 10 pinos de novo. Então eu fiz aí, ó, entre aspas, né, 2 strikes no meu frame. Professor, como é que isso chama? Então esse segundo strike, tá, ele vai chamar spare, tá bom? Então olha lá, não é chamado de strike, tá? Eu tô falando só pra gente se entender porque nós estávamos chamando de strike até o momento. Mas quando nós temos a primeira tentativa, fiz um strike, 10 pontos. Na segunda tentativa, derrubei todos de novo, eu fiz um spare, tá bom? E aí esse spare vai ser dobrado, tá? Então nós vamos somar 10 pontos, então mais 10 pontos, ou então 2 vezes o segundo spare, tá bom? Olha lá, então se eu fiz 10 pontos, né? Se eu fiz um spare, eu faço 10 pontos, então 2 vezes 10, 20, tá? E aí então nós somamos o que, ó? Olha o spare aqui, ó, 10 pontos e com mais 10, né? Ou seja, 2 vezes aquele 10, 20. Se eu somar com outro 10, eu tenho então 30 pontos, tá? Então olha só, se eu tenho 10 frames no boliche, quantos pontos eu posso fazer? Eu posso ir de 0 pontos, né, se eu não acertar nada, até 300 pontos. Por quê? Porque nas minhas 10 tentativas, nos meus 10 frames, eu fiz um strike e um spare, tá certo? Olha só que interessante, hein? Então, ó, fiz um strike, 10 pontos. Minha próxima jogada, se eu fiz um strike na minha primeira tentativa, na minha próxima jogada ela vai valer 2 vezes. Então, se eu fiz um spare, eu faço 2 vezes esses 10 pontos que eu ganhei. Então eu ganho, na verdade, 20 pontos, tá? E aí eu somo com o 10 do meu primeiro strike. E aí eu somo então 30 pontos no meu frame, tá? Por isso que eu falei, pessoal, que aqui a gente precisa de um pouquinho mais de atenção no boliche, porque confunde um pouquinho, né? Pra gente entender como é que funciona isso. Agora, vamos lá. Cadê meu apagador? Achei meu apagador. Se nós então... Professor, vamos pensar o seguinte, eu fiz um strike na minha primeira jogada, tá? Eu fiz um strike na minha primeira jogada. Opa, uma coisa então você já sabe, que você vai somar essa pontuação, que você vai dobrar essa pontuação. Agora, no meu spare, eu não fiz um strike, eu consegui acertar 5 pontos. Qual vai ser a minha pontuação? Então eu vou fazer 2 vezes o 5. Por que 2 vezes? Porque eu fiz um strike na minha primeira jogada. 2 vezes o 5, quanto que é? 10. Então eu somo o quê? 20 pontos, tá? Então meu primeiro frame tá valendo 20 pontos, tá? Professor, se na minha segunda tentativa, né, depois de um strike que eu acertei 10, eu acertei 6. A mesma coisa, 6 vezes 2 e aí eu somo com 10. Se eu acertei 7, 7 vezes 2, né? E aí eu somo com 10, tá bom? Todas as jogadas vão ser dessa forma, pensando que você fez um strike, tá? Agora, se eu não fiz um strike na minha primeira rodada, o que acontece? Vamos lá. Eu derrubei então 8 pinos, certo? Derrubei 8 pinos. Eu vou multiplicar por 2 aqui? Não vou. Por quê? Porque é só se eu faço um strike. É só o strike que me dá direito de multiplicar por 2, tá? O que vai acontecer então? Na minha segunda tentativa vão aparecer aqueles 2 pinos que eu não derrubei, tá? Então vamos dizer que eu derrubei todos do lado e ficou sobrando 2 pinos. O que vai acontecer? Continuam aqueles 2 pinos e aí eu tento fazer o meu strike, tá? O meu strike pode ser feito em duas tentativas, né? Acertei, sei lá, 5 e acertei 5 na outra. Aí você fez um strike, tá? Mas aí o máximo que você vai poder somar é o quê? 10 pontos no seu frame, tá bom? Então, galera, é assim que é contada a pontuação no boliche. Por isso que eu falei que ela é um pouquinho mais difícil, ela é um pouquinho mais confusa, mas aí a gente vai entendendo melhor como é que funciona conforme nós vamos tendo as aulas, conforme a gente vai somando a pontuação do boliche, conforme a gente vai jogando com isso e fazendo a nossa própria pontuação também, tá bom? E aí nós vamos entendendo um pouquinho melhor como é que funciona aí a pontuação e a gente vai memorizando um pouco melhor como é que funciona a pontuação do boliche. O que acontece?
Se você um dia for jogar boliche de novo numa pista de boliche depois das nossas aulas, muito provavelmente esse frame, né, aquela televisãozinha, já não vai ser tão estranha para você, porque você vai entender o que está acontecendo, da onde está vindo aquela pontuação, por que se você fizer 10 pontos e 10 pontos você soma 30, né? Porque você fez um strike. O strike pode multiplicar por 2 a segunda jogada, tá? Então, olha lá, muita coisa legal que a gente vai entendendo, tá certo? E aí, pessoal, nossas conversas sobre o boliche vão continuando. Pontuação era só mais um tema que a gente precisa passar e que a gente precisa entender como é que funciona, tá? As discussões sobre o boliche, outras coisas, técnicas, história, nós vamos continuando a falar sobre ele até o fim do nosso tema do boliche, tá bom? Pessoal, então, aquele abraço, nós nos vemos na próxima aula. Não esqueça das atividades no Conexão Digital e das nossas aulas nessa semana no Teams, que serão todas remotas, tá certo? Então, aquele abraço, valeu!